cumprimentar a deputada Adriana, o vereador Celso, a deputada Érico, o nosso coordenador José Góes, os colegas de bancada, meus caros. Conversar com a deputada Adriana aqui. Anotei um monte de número para falar. Uma bagunça, ela me perguntou, você entende isso? Não, não entendo. Vira o caos. O número mais importante foi aquele que o deputado Carlos Gianazzi disse aqui. 70% dos municípios do Brasil dependem da Seguridade Social. Ponto. Se fizermos uma reforma da Previdência como essa pretendida agora, nós quebramos a economia do país. E faço uma pergunta. Isso tem um custo. Qual é o custo de transição de um regime de solidariedade para um regime de transição? Porque muita gente vai permanecer no regime de hoje. Só que as contribuições não vão mais para aquele regime. Qual o custo? Não sei. Mas o governo também não disse qual é esse custo. E falando em alguns números, eu me lembro há 1 ano e meio eu estive aqui numa audiência pública da CPI da Previdência, a CPI que teve uma importância muito grande para a história desse país. Por quê? Porque ela conseguiu descortinar alguns números que ninguém conhecia. Vamos ao primeiro deles. Segundo o Tribunal de Contas apontou para a CPI, em 2016, o suposto déficit da Seguridade Social, veja, Previdência, Assistência e Saúde, teria sido, em termos nominais, de 242 bilhões de reais. Aparentemente isso impressiona. Agora vamos entrar nesses números, descobrir o porquê disso, deputado. Aí é simples. 144 bilhões de reais de isenções da Seguridade Social em favor de grupos econômicos. 92 bilhões de reais da DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que é dinheiro da Seguridade, daquelas receitas do artigo 195 da Constituição, que são para manter, por exemplo, a aposentadoria do rural, Bolsa Família, LOAS, e que saem dos regimes de Seguridade e vão lá para o orçamento da União. Pois muito bem, só aí nós temos 236 bilhões de reais, o que daria um déficit real de 6 bilhões de reais. Nós vamos mudar a Seguridade brasileira por causa de 0,1% do PIB? E mesmo assim está errado, porque o governo coloca aqui a conta dos militares. E militar até hoje não tem regime de previdência, ele tem um regime administrativo. Tirando o militar da conta, que é colocado de forma inapropriada aqui, deputada, o regime seria superavitário em 27 bilhões de reais. Portanto, o déficit vem da lei, é um déficit legislativo. Afora isso, nós temos 185 bilhões de reais que deixam de entrar no sistema por fraudes, erro, sonegação e inadimplência, ou seja, a deficiência da gestão do regime de Seguridade Social. Por quê? Pelo desmonte no Estado brasileiro. Para finalizar, deputado, o governo diz que essa é uma reforma feita para suprimir o privilégio. Primeiro, privilégio não existe. Se o servidor público pode se aposentar com 6,72 vezes o valor do teto do regime geral de previdência, ele também paga 6,72 vezes mais que o teto do regime geral de previdência. Sem contar que o servidor público aposentado paga a previdência, o que não acontece no regime geral. Mas não vamos nos dividir, porque aí seremos conquistados. É importante apontar que desse 1.164 bilhões de reais, 715 bilhões de reais serão suprimidos do regime geral de previdência social. Portanto, esse regime de solidariedade deu certo, esse regime de capitalização, onde ele foi aplicado, não deu certo. Defender a previdência para todos, solidária, não é defender privilégio, é defender um país melhor para todos. É defender o país que foi inscrito na Constituição Federal de 1988. Muito obrigado aos senhores pela atenção.